Esse é o programa Dale. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 da manhã. As ambições territoriais de Donald Trump aqui, Gazeta do Povo, então Jornal Nacional, vamos colocar assim, vamos ver o que isso aqui tem a falar, né? Então, ó, agressão russa contra o Ucrânia... Ah, antes de começar, soldado, sem você saber nada, o que você imagina que é isso? Bom, na minha cabeça, cara, isso é uma estratégia de negociação com a Rússia na questão da Ucrânia. Basicamente, o que eu fico pensando? Assim que o Trump tomar posse, ele vai querer que acabe as guerras, porque é capital político e é capital financeiro pra ele, porque ele vai ter que parar de ficar financiando a Ucrânia e por aí vai. Então eu acho que ele vai tentar acabar tanto com a guerra da Ucrânia quanto a guerra em Israel. São as duas guerras que ele vai parar, que os Estados Unidos têm muito dinheiro colocado. Então o que eu acho que ele vai fazer? Como se ele chegar lá pro Putin e falar assim, ó, você pode anexar pedaço da Ucrânia, basicamente ele vai dar o que o Putin quer, né? Ele não vai ter muita negociação. Eu imagino que essa estratégia dele de tentar anexar Groenlândia, principalmente, ou Canadá, é meio que uma ameaça pro Putin. Porque tanto Groenlândia quanto Canadá estão mais próximos da Rússia. Ah, soldado, como assim? Não é a mesma distância? Não, porque vocês têm que pensar que o globo é uma esfera, né? Então, passando pelo Ártico, o Canadá tá muito próximo da Rússia. Por conta disso, eu acho que ele vai falar assim, ó, se você quiser anexar a Ucrânia, eu vou anexar o Canadá também e a gente vai ter essa briga aí. Então, não anexa a Ucrânia, abandona a Ucrânia e aí eu abandono esses planos. Tipo, se eu tivesse que pensar com a minha geopolítica amadora, esse seria a estratégia dele. É uma estratégia para negociação na questão da guerra. Mas vamos pesquisar e vamos entender. Para quem chegou agora que não notificou, basicamente o episódio de hoje eu quero entender muito esse papo do Trump querer pegar o Canadá, pegar a Groenlândia, pegar o canal do Panamá. E aí eu vou ver notícias, vou ver vídeos e vou tentar formar uma opinião, basicamente tentando formar uma opinião ao vivo. Então vou começar aqui com a resenhazinha aqui do nosso querido Gazeta do Povo. A agressão russa contra a Ucrânia está prestes a completar 3 anos, a guerra de Israel contra o Hamas e o Hezbollah segue em curso, o Sudão vive uma guerra civil com catástrofe humanitária e a Síria ainda vive incertezas quanto ao seu futuro. Mas, para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, há locais do globo mais merecedores de sua atenção, a Groenlândia e o Panamá. A maior ilha do mundo localizada na região ártica e pertencente à Dinamarca tem sido alvo de ofertas financeiras norte-americanas desde o século XIX. Uma delas foi feita durante o primeiro mandato de Trump. Por motivos de segurança, ela faz parte do caminho mais curto entre Estados Unidos e a Rússia. Aí o que eu falei. Então a Groenlândia, ela é mais próxima da Rússia, então ela é um estratagema militar, vamos colocar assim. Já o país centro-americano controla desde 99 o canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, exercendo o papel vital na navegação mundial. Que as intenções políticas de Trump estejam voltadas para áreas pacíficas do continente americano enquanto outras regiões queimam, envolvendo inclusive um dos principais aliados dos Estados Unidos, seria apenas um sinal de prioridades mal colocadas, se não fosse por um detalhe fundamental. Durante a entrevista recente na Flórida, o presidente eleito afirmou que não descarta recorrer ao uso da força para tirar a Groenlândia dos dinamarqueses e para retomar o Canal do Panamá, construído pelos Estados Unidos, inaugurado em 1914 e administrado pelos norte-americanos até 31 de dezembro de 99. Cara, isso aqui é meio loucura. Pode ser que o cara tá na vibe imperialismo americano is back, tá ligado? Não que ele tenha parado, mas mais evidente falar assim, não, vamos dominar tudo mesmo. Pode ser, mas sei lá, esquisito ele falar que vai tirar a força, né? Eu acredito que a força seria talvez força econômica, né? Impor tarifas pra Dinamarca e por aí vai. Mas sei lá, é esquisito, né? Após pôr seus interesses nas duas regiões, o jornalista questionou se Trump descartaria o uso de pressão econômica ou ação militar. O republicano respondeu que não posso garantir nada a nenhum dos dois. Sobrou até para o Canadá, que deveria ser um estado norte-americano, segundo Trump. O fato de Trump não rejeitar a solução militar para se apossar da Groenlândia e do canal do Panamá é música para os ouvidos da Rússia e da China, pois significa que o norte-americano considera válido o uso da força com propósitos expansionistas. Então, e aí isso aqui que eu falei antes. Eu acho que isso aqui é uma estratégia. É do tipo assim, pô, China, se você quer invadir Taiwan, eu vou pegar o Canadá. Rússia, se você quer pegar a Ucrânia, eu vou pegar a Groenlândia. De certa forma, pode ser simplesmente um contrapeso, né? Se vocês fizerem isso, eu vou fazer aquilo. Mas pode ser que no final a gente vire, como que os caras falam lá, nova ordem mundial, né? Vai ter o bloco Estados Unidos, que vai ser o país único, cheio de braços, tipo, América do Norte inteira, Estados Unidos. Vai ter o bloco ali
China e Rússia ali também, que vai ser tudo a mesma coisa, e volta da Guerra Fria. Não que a gente tenha saído, mas volta mais evidenciada dela. Se Trump realmente quer a Groenlândia e o Canal do Panamá, e a importância de estratégica de ambos é inegável, que faça uma oferta tentadora e aguarde uma resposta livre dos respectivos governos ou habitantes, que, no caso groenlandês, tem se inclinado cada vez mais para a independência em relação à Dinamarca. Então, olha aí, em tese a galera da Groenlândia quer sair fora da Dinamarca, né? A Ilha Ártica tem tantos recursos naturais como petróleo e minerais raros que os Estados Unidos... Ah, você tá de brincadeira, hein, cara? Que os Estados Unidos poderiam tornar multimilionários todos os 56,5 mil groenlandeses e ainda assim o negócio seria uma grande barganha. Como não houve nenhuma discussão sobre valores, não se sabe até que ponto as resistências já manifestadas no Panamá, na Dinamarca e na Groenlândia poderiam ser vencidas por um acordo vantajoso. O presidente eleito tem altíssima conta de seus dotes de negociador e pode ter deixado aberta a hipótese do uso da força apenas como ferramenta retórica. Por esse raciocínio, ele não teria interesse real de mandar soldados a lugar nenhum, mas se dinamarqueses, groenlandeses e panamenhos acreditarem que Trump, imprevisível como só ele, pode fazer isso, talvez ficariam mais propensos a negociar ou aceitar termos mais favoráveis aos Estados Unidos. Ainda assim, a escolha de palavras de Trump neste momento é, no mínimo, uma enorme irresponsabilidade com gravíssimas consequências geopolíticas. Após décadas em que a comunidade internacional trabalhou ativamente contra o uso da força para resolver disputas territoriais, basta recordar o tamanho da coalizão internacional formada quando o Iraque invadiu o Kuwait em 91, o mundo vê hoje o retorno do imperialismo agressivo. A Rússia capturou ilegalmente a Crimeia em 2014 e invadiu a Ucrânia em 2022. A China ignorou os termos do tratado pelo qual os britânicos devolveram Hong Kong em 97, abolindo o princípio de um país, dois sistemas, que deveria vigorar até 2047, e aguarda uma chance para invadir Taiwan. O homem que, em menos de 2 semanas, se tornará comandante da maior máquina de guerra do mundo, deveria ajudar a parar os valentões. Em vez disso, os está incentivando. Então, mano, beleza, aqui já temos uma premissa inicial, mas era toda a informação que eu já tinha. Então, uma matéria meio Merlin, porque como eu falei pra quem chegou depois na live aí, basicamente eu acredito que isso é um estratagema político do Trump pra negociar com Putin e com a China agora, no caso, parando pra pensar. Então, já que vocês estão querendo invadir Taiwan, já que vocês estão querendo invadir a Ucrânia, eu também tenho um lugar que eu quero invadir. Esse é o resumo da ópera. Significa que ele vai executar isso? Não, mas é pra ele ter a carta na manga. E aí me lembra de um termo que é o Madman... Como que é? É a estratégia do homem louco. Aí, ó. Madman Strategy. Aqui, Madman Theory. Deixa eu colocar aqui, ó. Translate. Vamos traduzir aqui, que aí fica mais fácil. Pronto. Caralho, a Wikipédia tá toda torta, mano. Mas beleza, aqui, ó. Teoria do louco. A teoria do louco é a teoria política comumente associada à política externa do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Que o Nixon, se não me engano, é o cara que tá no Watchmen. É o Nixon que tá governando. Que tentaram fazer com que líderes dos países hostis do bloco comunistas pensassem que Nixon era irracional e volátil para que evitassem provocar os Estados Unidos com medo de uma resposta imprevisível. Alguns estudiosos das relações internacionais têm sido céticos em relação à teoria do louco como estratégia para o sucesso na negociação. Um estudo descobriu que a teoria do louco é frequentemente contraproducente, mas que pode ser uma vantagem sob certas condições. Outro estudo descobriu que existem vantagens e desvantagens na negociação da loucura percebida. Aqui vai falar do caso aqui, ó. E os caras já estão falando aqui do nosso mano Vladimir Putin e Donald Trump. Então, eu acho que cabe bem aqui nessa teoria. Acho que faz mais sentido do que realmente ter um interesse vital, vamos dizer assim, de dominar esses países. É aquele ditado pra um louco basta um louco e meio, tipo isso, né? Essa noia de falar, o Trump é louco, ele é imprevisível, não sei o quê. E na verdade todos esses passos são racionalmente pensados. Então eu vou falar aquilo, eu vou agir dessa forma, eu vou fazer desse jeito, não porque eu sou imprevisível, mas justamente porque eu tenho um interesse por trás que ninguém conhece. Eu acho eu tendo a achar que é mais isso. Mas como eu falei, estamos aqui para eu aprender sobre isso. A live de hoje é mostrando eu aprendendo alguma coisa. Então, óbvio que eu não vou ver só uma fonte, óbvio que eu não vou pegar esse meu conhecimento e vou procurar outros conteúdos. Então, já separei mais uma notícia aqui, que é a nossa querida Trump quer controlar a Groenlândia, 4 possíveis desfechos para a polêmica. E vamos pensar os 4 desfechos. Desfecho número 1. A Dinamarca fica puta, corta relações com os Estados Unidos e a Groenlândia fica com eles. A opção número 2, a Dinamarca vende a Groenlândia. A opção número 3, a Groenlândia se revolta porque quer independência e se livra sozinha. Opção número 4, Trump
domina a Groenlândia? Eu diria que essas são as 4 opções. Domínio forçado, treta entre os países sem domínio, revolução e a Groenlândia independente e compra da parada. Vamos ver aqui, ó. Laura Gozzi em Copenhague e Robert Greenall em Londres, da BBC. Nas últimas semanas, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou um interesse renovado em assumir o controle da Groenlândia, o território amplamente autônomo da Dinamarca no Ártico e a maior ilha do mundo. Ele indicou pela primeira vez a intenção de comprar a Groenlândia em 2019, durante seu primeiro mandato como presidente. Mas, na última semana, ele foi além, recusando... Faltou uma vírgula aqui, eu acho, mas tudo bem. Mas na última semana ele foi além. Pode ser que seja. Recusando-se a descartar a força econômica ou militar para assumir o controle. Autoridades dinamarquesas e europeias respondem negativamente, dizendo que a Groenlândia não está à venda e que sua integridade territorial deve ser preservada. Então, como essa situação incomum poderia se desenrolar com 2 aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em desacordo sobre o enorme território que é 80% coberto de gelo, mas tem considerável riqueza mineral inexplorada? Pô, achei que tinha acabado. E como as aspirações... Pô, puta propaganda da Adobe aqui. E como as aspirações de independência entre a população da Groenlândia, com 56 mil habitantes, sob controle dinamarquês por 300 anos, podem afetar o resultado. Vamos lá. Aqui analisamos 4 cenários possíveis para o futuro do território. Trump perde o interesse e nada acontece. Algumas especulações de que a ação de Trump é apenas fanfarronice, algo para fazer a Dinamarca aumentar a segurança da Groenlândia diante da ameaça da Rússia e da China, buscando influência na região. Então não é fanfarronice. É Madman Theory. O cara tá metendo o louco ali com interesse que a gente não sabe. Dezembro de 2024, a Dinamarca anunciou um novo pacote militar de 1,5 bilhões de dólares para o Ártico. Ele havia sido preparado antes dos comentários de Trump, mas o anúncio poucas horas depois deles foi descrito pelo ministro da Defesa dinamarquês como uma ironia do destino. Olha aí, ó. Viu como é bom pesquisar outras fontes? Então, cara, a Dinamarca ia meter 1,5 bilhão de dólares. É dinheiro para americano isso, provavelmente, comprando equipamento americano por causa da OTAN. E aí o Trump falou assim, filho, você não vai pagar 1,5 não, você vai pagar 3. Se pagar 1,5 eu vou invadir. Pelo menos eu já tô conseguindo ver essa linha aqui. Pago o dobro e eu não te invado. É engraçado você pensar isso, mas faz bastante sentido. O que era importante no que Trump disse era que a Dinamarca tem que cumprir suas obrigações no Ártico ou tem que deixar os Estados Unidos fazerem isso, dizendo Elisabeth Svane, correspondente política-chefe do jornal dinamarquês Politiken. Mark Jacobsen, professor associado do Royal Danish Defence College, acredita que este é um caso de Trump se posicionando antes de assumir o cargo, enquanto a Groenlândia está usando a ocasião para ganhar mais autoridade internacional com um passo importante em direção à independência. Então, mesmo que Trump perdesse mais interesse na Groenlândia agora, o que o professor Jacobsen acha ser o cenário mais provável, ele certamente colocou os holofotes sobre a questão. Mas a independência da Groenlândia está na agenda há muitos anos, e alguns dizem que o debate pode até ir na direção oposta. Notei que nos últimos dias o primeiro-ministro da Groenlândia está mais calmo em seus comentários. Ou seja, sim, queremos independência, mas a longo prazo, diz Svane. Então essa aqui é uma análise interessante, já achei mais interessante. 2. Groenlândia vota pela independência e busca laços mais próximos com os Estados Unidos. Falei desse cenário também, hein? Na minha previsão esse cenário existia. Há um consenso na Groenlândia de que a independência acontecerá eventualmente, e também que se a Groenlândia votar a favor, a Dinamarca a aceitará e ratificará. No entanto, também é improvável que a Groenlândia vote pela independência, a menos que seu povo tenha garantias de que pode manter os subsídios que recebe atualmente da Dinamarca para pagar por coisas como assistência médica e sistema de bem-estar social. Então imagina, né, uma ilha que só tem gelo, provavelmente produz pouquíssima coisa. Você tem que ter o PIB dinamarquês ali de dinheiro para manter as paradas, né? Porque a partir do momento que você ficou independente, você vai gerar dinheiro como e você vai comprar o quê, né? Então você vai ter que mamar de algum lado. O primeiro-ministro da Groenlândia pode estar em pé de guerra agora, mas no caso ele realmente convocar um referendo, precisará de algum tipo de narrativa convincente sobre como salvar a economia e o sistema de bem-estar da Groenlândia, disse Ulrik Gad, pesquisador sênior do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais. O possível próximo passo é uma associação livre, algo como os Estados Unidos têm atualmente com os estados do Pacífico como Ilhas Marshall, Micronésia e Palau. A Dinamarca se opôs anteriormente a esse status, tanto para a Groenlândia quanto para as Ilhas Faroé. Mas, de acordo com Gad, a atual primeira-ministra Mette Frederiksen não é categoricamente contra. A compreensão dinamarquesa da experiência histórica da Groenlândia é muito melhor do que era há 20 anos, diz ele. Com a Dinamarca... Calma. Atual primeira-ministra. Mas quem tá falando isso aqui agora? É o Ulrik Gad? A compreensão dinamarquesa da história da Groenlândia é muito melhor do que era há 20 anos, diz ele, com a Dinamarca aceitando a responsabilidade colonial.
Mal escrita a matéria também, hein? Na moral. As discussões recentes podem persuadir Frederiksen a dizer melhor manter a Dinamarca no Ártico e continuar com algum tipo de conexão com a Groenlândia, mesmo que seja mais frouxa, acrescenta. Mas, mesmo que a Groenlândia consiga se livrar da Dinamarca, ficou claro nos últimos anos que ela não pode se livrar dos Estados Unidos. Os americanos nunca realmente saíram depois de assumir o controle da ilha na Segunda Guerra Mundial e veem isso como vital para sua segurança. Um acordo em 51 afirmou soberania básica da Dinamarca sobre a ilha, mas na verdade deu aos Estados Unidos o que eles queriam. Gade disse que as autoridades da Groenlândia estiveram em contato com as duas últimas administrações dos Estados Unidos sobre o papel de Washington. Eles agora sabem que os Estados Unidos nunca sairão, disse ele. Então, beleza, essa visão aí. Se eu tivesse que apostar, eu diria que essa aí faz mais sentido. Os caras querem independência. Ok, querem ser um país livre. Groenlândia é um novo país no mundo. Então, eles vão ter que fazer parceria com alguém. Com a Europa ali, não sei se vale a pena. Então, com os Estados Unidos, meio que eles vão virar um estado americano, talvez, hein? Quem sabe? Que nem ele queria fazer com o Canadá. Então, Trump aumenta a pressão econômica. Houve especulações de que a retórica econômica de Trump é potencialmente a maior ameaça à Dinamarca. Com os Estados Unidos aumentando drasticamente tarifas sobre produtos dinamarqueses, ou mesmo da União Europeia, forçando a Dinamarca a fazer algum tipo de concessão sobre a Groenlândia. O professor Jacobsen diz que governos dinamarqueses estão se preparando para isso e não apenas por causa do território do Ártico. Trump tem amassado impor tarifas universais de 10% sobre todas as importações dos Estados Unidos, o que poderia, entre outras coisas, prejudicar significativamente o crescimento europeu. E algumas empresas dinamarquesas e outras empresas europeias estão considerando a criação de fábricas nos Estados Unidos. Olha o Trump buscando a industrialização, que filha da mãe. É assim, irmão, se você não produzir aqui, você vai vender mais caro, tragam indústrias para contratar americanos. Possíveis opções para aumentar as tarifas incluem invocar a Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 77, diz Benjamin Koch, do Escritório de Advocacia Internacional Pillsbury ao site MarketWatch. Uma das principais indústrias dinamarquesas potencialmente afetadas por isso é a farmacêutica. Os Estados Unidos recebem produtos como aparelhos auditivos e a maior parte de sua insulina da Dinamarca, assim como medicamento para diabetes Ozempic, fabricado pela empresa dinamarquesa Novo Nordisk. Analistas dizem que o aumento nos preços resultaria dessas medidas não agradaria ao público dos Estados Unidos. Então, Trump tá com medo do Ozempic ficar mais caro. Mas o Brasilzão vai fazer o genérico aqui. Olha nós perdendo a chance de ser a Medtech, velho. A gente virar e produzir Ozempic aqui e vender pros americanos. Ai, velho, imagina o tanto de americano gordão comprando um Ozembras, velho. Ai, vambora. E Trump invade a Groenlândia. A opção nuclear parece absurda, mas com Trump falhando em descartar uma ação militar, ela tem que ser considerada. Essencialmente, não seria difícil para os Estados Unidos assumirem o controle, dado que eles já têm bases e muitas tropas na Groenlândia. Os Estados Unidos já têm o controle de fato, diz o professor Jacobsen, acrescentando que as observações de Trump pareciam mal informadas e que ele não entendeu o sentido delas. Disso isso, qualquer uso de força militar por Washington criaria um incidente internacional. Se eles invadirem a Groenlândia, eles invadem a OTAN, diz Svani. Então é aí que para. O artigo 5º teria que ser acionado, e se um país da OTAN invadir a OTAN, então não há OTAN. Gade diz que Trump soa como o presidente chinês Xi Jinping falando sobre Taiwan ou Vladimir Putin da Rússia falando sobre a Ucrânia. Ele está dizendo que é legítimo para nós tomarmos esse pedaço de terra, diz ele. Se o levarmos realmente a sério, isso é um mau presságio para toda a aliança ocidental. Pesado, hein? Pesado, hein? É, rapaziada. Embaçado. E aí, o que vocês têm a dizer? Concordam ou não concordam? Acha que vai rolar ou não vai rolar? Esse é o programa Dale. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 da manhã.